Sejam bem-vindos ao canal Aldeia Universal, espiritualidade unificada, autoconhecimento e expansão da consciência, comigo, Renato Modesto. Se você gosta desse canal e quer que a gente siga juntos nesses estudos, por favor, não deixe de curtir os vídeos. E muito importante, não deixe de se inscrever aqui no canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito sagrado, de uma medicina indígena milenar, conhecida como Iagé, Nishipai, Uni, Santo Daime, Vegetal, Vinho das Almas, Madrecita e tantos outros nomes usados para se referir à ayahuasca. Vamos começar então tentando entender o que quer dizer esse nome. Ayahuasca é uma palavra de origem quechua, que é uma importante família de línguas indígenas da América do Sul, ainda hoje falada por cerca de 10 milhões de pessoas de diversos grupos étnicos da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Ayá significa morto ou espírito, e huasca significa liana ou cipó. O nome, portanto, quer dizer cipó dos espíritos. Trata-se de uma bebida psicoativa sacramental. Psicoativa porque ela provoca alterações psicológicas, perceptivas e emocionais, que podem ser ou não acompanhadas de visões, mais conhecidas no meio ayahuasqueiro como mirações. E ela é sacramental porque, por respeito à tradição, e principalmente porque é assim que manda a lei brasileira, ela só pode ser consumida em contexto ritual, religioso. Essa medicina indígena é produzida fervendo-se juntas duas plantas nativas da floresta amazônica. O cipó, que chama Banisteriopsis caapi, de nome popular mariri ou jagube, misturado com as folhas do arbusto Psychotria viridis, de nome popular chacrona ou rainha. Ainda que as pessoas costumem chamar a ayahuasca de chá, ela é na verdade um concentrado ou uma decocção. Isso é uma redução de fervuras dessas duas plantas que eu citei, resultando então um líquido marrom de gosto bem forte e normalmente acidificado. Especula-se que o uso da ayahuasca tenha se iniciado entre os incas, por volta de 2000 anos antes de Cristo, e que tenha se mantido constante ao longo dos séculos entre diversas populações nativas da região amazônica brasileira e andina, para diversas finalidades, tais como contato com os espíritos, adivinhação, preparação para a guerra, auxílio nas caçadas e proteção contra animais selvagens. Práticas xamânicas, portanto. A bebida sagrada também foi muito usada para o curandeirismo, envolvendo diagnósticos e cura de doenças. A partir do início do século XX, a população não indígena passou a ter contato com a bebida e formaram-se novos contextos de utilização do chá, além de novos significados para ele. Essa redescoberta da ayahuasca por povos não índios propiciou a criação e o crescimento de movimentos espirituais organizados que passaram a considerá-la um sacramento eucarístico cristão. Dentre esses grupos, os mais significativos são o Santo Daime, a União do Vegetal, ou UDV, e a Barquinha, além de dissidências e de grupos independentes, que a consagram em seus rituais, utilizando estilos variados de crenças e de ensinamentos, mas sempre mantendo o princípio comum de encarar a bebida sagrada como um enteógeno, ou em outras palavras, um expansor de consciência que auxilia a se conectar com planos mais sutis da realidade. A propriedade psicoativa da ayahuasca se deve à presença nas folhas de chacrona de uma substância denominada DMT, que significa dimetiltriptamina. Ela é produzida, por sinal, naturalmente em doses menores pelo próprio organismo humano. O DMT normalmente é digerido
e, portanto, ele é destruído pelo nosso organismo por meio de uma enzima chamada MAO, monoaminooxidase. No entanto, o cipó-caapi possui substâncias capazes de bloquear os efeitos da MAO, portanto, substâncias IMAO, inibidoras da monoaminooxidase. Essas substâncias IMAO se chamam armina e armalina. É assim, minha gente, que o cipó jagube inibe uma enzima que nós possuímos no nosso organismo, permitindo que o DMT presente na folha rainha possa agir. Muito bem, agora que eu expliquei de um jeito mais científico, eu vou tentar resumir de um jeito mais simples. O que provoca os efeitos da bebida é a substância que está presente na folha, que nós chamamos rainha. Mas, normalmente, o nosso organismo inibe o efeito dessa substância por um processo natural. Então, a substância que existe no cipó jagube inibe esse processo químico do nosso organismo, permitindo que a substância presente na folha haja no nosso cérebro, trazendo então os efeitos da bebida. Ao ter espaço livre para agir, a substância DMT atua nos nossos neurônios, ligando-se a eles em locais chamados de receptores de serotonina, que é o mais importante dos neurotransmissores, relacionado ao nosso estado de humor, às nossas emoções, às nossas percepções sensoriais, às nossas funções cognitivas e assim por diante. É assim, avivando o funcionamento dos neurotransmissores, que a bebida age na nossa memória, na nossa autoconsciência, na nossa percepção do tempo, na fala, nas imagens mentais e assim por diante. Enfim, todo esse processo químico resulta numa verdadeira cascata de efeitos neuroquímicos que afetam os padrões normais da nossa percepção. Quanto aos efeitos físicos, emocionais e psicológicos da bebida, eles são os seguintes. Fisicamente, ela pode causar o que os grupos ayahuasqueiros chamam limpeza, normalmente na forma de vômitos, mas a pessoa também pode sentir calor, frio, tontura e outras alterações similares. Lembrando aqui, minha gente, que não é à toa que esse processo se chama limpeza. É um procedimento mágico realizado pela bebida para que a pessoa limpe conteúdos negativos, doenças e assim por diante. No aspecto emocional e psicológico, acontecem as mais variadas reações, incluindo as famosas visões, insights, as mirações, ou aquilo que nós chamamos de experiências de pico, experiências culminantes, em geral ligadas a uma sensação de ligação com o divino. Muito bem, mas nós não podemos reduzir o fenômeno da ayahuasca ao consumo de uma substância psicoativa e a seus efeitos farmacológicos no organismo humano. Como nós falamos a respeito da limpeza, nós estamos falando de algo muito mágico, muito sagrado. Então nós temos que falar também dos aspectos que estão além da matéria, dos aspectos mágicos e religiosos. Além disso, a ayahuasca faz parte de um complexo fenômeno histórico, social e antropológico. E só pode ser melhor compreendida se nós considerarmos todas essas abordagens. As origens do uso da ayahuasca na bacia amazônica provavelmente remontam à pré-história. Mas, como nós não temos como afirmar exatamente quando começou o consumo, nós vamos pelas primeiras evidências arqueológicas, que nos chegam através de desenhos em potes indígenas, datados de 2000 a.C. Portanto, evidências seguras que remontam a 4 milênios. Outro ponto muito importante, minha gente querida, é que a ayahuasca não é um alucinógeno. E por que não é? Porque os alucinógenos provocam alucinações, fazem com que nós vejamos conteúdos falsos, como miragens, pura imaginação nascida de uma distorção da nossa percepção sensorial. O enteógeno, pelo contrário, torna a nossa consciência mais fina, mais aguçada, com maior acesso a planos mais sutis e profundos da realidade. O enteógeno dá acesso, portanto, à verdade, através das mirações
que são muito diferentes de miragens e de contato com conteúdos emocionais e psicológicos muito profundos. Pessoas que consomem a ayahuasca, como eu, acreditam que ela é muito mais do que os seus efeitos químicos e fisiológicos, portanto. Isso porque nós acreditamos que as plantas que compõem essa bebida, mais do que simples agregados de substâncias, possuem uma alma. Aquilo que nós chamamos na magia elementais seriam o quê? Seriam deidades, espíritos conscientes que habitam essas plantas, seres divinos que possuem inteligência e grande poder de transmitir ensinamentos e de produzir curas. Nós estamos falando então das chamadas plantas professoras. É por isso que nós, ayahuasqueiros, chamamos a ayahuasca de planta mestra, de planta professora, madrecita ou abuela. E isso não é simplesmente para antropomorfizar algo sem vida, mas para prestar respeito a espíritos vivos da floresta, seres divinos que nos ensinam e orientam. É importante destacar que não existe uma forma única, correta, canônica de se consagrar à ayahuasca. O que existe são tradições que nós respeitamos muito por conta da sua antiguidade e pelo sucesso que elas conseguiram alcançar ao longo do tempo em termos de benefícios, curas e aprendizados. Entre os tipos de rituais que nós conhecemos atualmente, nós podemos ressaltar, em primeiro lugar, os rituais indígenas xamânicos que representam o formato mais tradicional, aquele que mais traz características da antiguidade por conta da tradição. Mas, minha gente, mesmo entre esses rituais há muitas diferenças. O ritual muda dependendo da tribo no qual o ritual é realizado, dependendo do povo indígena. Indígenas da Amazônia brasileira têm alguns rituais bem diferentes, por exemplo, dos rituais de tribos de outras regiões da América do Sul, como Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador e assim por diante. De qualquer modo, vamos guardar a palavra xamanismo, pois ela, de certa forma, unifica essa linha de trabalho com a ayahuasca, a linha mais tradicional, a linha indígena. Bom, mas também existem os rituais do Santo Daime, da UDV e da Barquinha. Nós também falaremos mais a fundo dessas linhas adiante e no nosso próximo episódio. Finalmente existem o quê? Existem os grupos urbanos, chamados neo-xamânicos. Dentre esses grupos existem muitas variações. Alguns seguem mais o modelo indígena xamânico tradicional, outros se baseiam mais no modelo Santo Daime, outros buscam uma forma nova e independente de consumir a bebida sagrada, ressaltando mais uma vez que é terminantemente proibido o uso indiscriminado e recreativo da bebida sagrada, que só pode ser consumida em grupo e em contexto ritual. Muito bem, agora que você já sabe um pouco mais o que é a ayahuasca, vamos falar dos seus efeitos. O que acontece quando você bebe a medicina da floresta num ritual? Bom, cerca de 15 minutos após a ingestão, inicia-se um processo psicofisiológico de mudança na percepção sensorial, ocasionado pelo aumento do trabalho dos neurotransmissores. As ondas cerebrais, então, elevam-se, sente-se um relaxamento, os sentidos ficam mais aguçados e o processo cognitivo se amplia. Algumas reações fisiológicas, como vômito e sudorese, podem ocorrer, como nós vimos, sendo encaradas com bastante naturalidade pelos usuários do chá, que as veem como limpeza física, mental e espiritual, e não apenas como efeito físico. Os casos de reações físicas mais intensas ocorrem bem mais raramente, e quando acontecem, são chamados de purga ou peia. Eles continuam sendo vistos como desejáveis, parte de um processo de limpeza profunda e reequilíbrio que o chá proporciona e que não deve ser temido nem evitado. Nesses casos, recomenda-se que o participante dos rituais deixe fluir naturalmente essas reações,
e, se necessário, contribua com tranquilidade para que seu corpo expulse as energias ruins através da limpeza intestinal, do vômito ou do choro. Via de regra, os participantes dos rituais sentem-se muito bem, com acompanhamento de músicas, os famosos hinos, e de orações. Uma espécie de sexto sentido paranormal aflora, intensificando emoções, provocando insights, experiências místicas, estados meditativos e mediúnicos, processos criativos, recordações, visões e experiências oníricas que os ayahuasqueiros chamam de mirações. São experiências bem intensas que nenhuma descrição pode abarcar e que só se pode conhecer tomando, consagrando a bebida sagrada. Normalmente, os efeitos mais intensos da bebida são experimentados até no máximo às 4, 5 horas, permanecendo depois apenas um estado natural de relaxamento e de plenitude que pode se manter até por alguns dias. Muitos dos que comungam a bebida também relatam efeitos mais profundos, mais duradouros, como transformações de padrão de comportamento, libertação de vícios, de depressão, além de mudanças positivas nos relacionamentos e na vida em geral. Agora vem a pergunta que não quer calar. Afinal, a ayahuasca não é alucinógeno, tudo bem, mas é uma droga? Fique sabendo, minha amiga, meu amigo, que a resposta é não. Não se trata de uma droga. Se a gente considerar o açúcar, o café, guaraná, chimarrão, entre outros, como substâncias que alteram o metabolismo, então a terminologia até poderia estar correta. No entanto, no seu sentido social ou bioquímico, normalmente nós associamos a palavra droga a substâncias que fazem o quê? Que são destruidoras, que são desestruturadoras, que causam dependência física, psíquica. Nesse sentido, a ayahuasca não é droga. O seu uso definitivamente não causa nenhum tipo de dependência. E ao longo dos anos, por experiência testemunhal e também através de pesquisas, comprovou-se que não há nenhum efeito prejudicial ao organismo. Pelo contrário, o seu uso medicinal ou terapêutico é cada vez mais investigado. Vamos falar agora de uma das linhas ayahuasqueiras mais importantes, o Santo Daime. Viva o Santo Daime! Começando pela história do seu patrono, seu fundador em 1930, o grande Raimundo Irineu Serra, nosso mestre Irineu. O mestre Irineu nasceu em 15 de dezembro de 1892 em São Luís do Ferré, que fica no Maranhão. Ele era filho de Sanches Serra e Joana Assunção Serra. Irineu deixou a sua terra natal aos 15 anos, passando por diversos lugares até chegar ao Acre, atraído pela extração do látex da seringueira, em um período de um intenso fluxo migratório aos seringais amazônicos, pois vivia-se naquela época o chamado ciclo da borracha. Fisicamente, Irineu era um homem negro muito alto, um verdadeiro gigante. Ele trabalhava como soldado da Guarda Territorial no setor de delimitação da fronteira do Acre com a Bolívia e com o Peru. Então, nesse período, na cidade de Cobija, que fica na Bolívia, ele fez amizade com dois conterrâneos, os irmãos Antônio e André Costa. Foram eles que lhe falaram de uma bebida milenar sagrada, que chamavam huasca, utilizada pelas sociedades indígenas da região nos seus rituais xamânicos. Tempos depois, Irineu foi convidado a consagrar a huasca, ou ayahuasca, pela primeira vez lá no Peru. Conta-se que nessa primeira vez, Irineu tomou 2 doses da bebida e ainda não sentiu seus efeitos. Quando ele tomou a terceira vez, chegaram as mirações. Ele estava sentado nessa ocasião em uma roda de 12 pessoas. Então, uma entidade indígena, um caboclo chamado Dom Pisango, se apresentou, apareceu e entrou na cuia grande onde era servida a ayahuasca, sendo percebido apenas por Irineu. Esse caboclo pediu que o mestre Irineu convidasse o grupo a olhar dentro da cuia e que cada um dissesse o que estava vendo.
As pessoas responderam que não viam nada demais, que só viam a bebida. O caboclo pisango disse então a Irineu: só você vai aprender o tanto que eu aprendi. Então, a entidade explicou a Irineu que só ele tinha condições de trabalhar com aquela bebida e que ninguém mais conseguia ver o que ele via com a ayahuasca. Conta-se que depois disso, Irineu se deparou na floresta com a visão de uma bela senhora chamada Clara. Ela o orientou a fazer uma dieta na mata por 8 dias, comendo apenas mandioca cozida, sem sal, além de abster-se de álcool e sexo, para depois tomar novamente o sacramento. O amigo Antônio Costa ensinou para Irineu quais os ingredientes utilizados e qual era o modo de preparo da bebida. Então, após a colheita do cipó jagube e da folha rainha, Raimundo Irineu conseguiu preparar pela primeira vez o chá. Após uma dieta só à base de mandioca sem sal, ao tomar novamente a bebida sagrada, Irineu se deparou de novo com a visão da mulher que ele tinha visto antes. Ela se apresentou para ele como a rainha da floresta, que mestre Irineu compreendeu ser a própria Nossa Senhora da Conceição, padroeira da doutrina do Santo Daime. Aos poucos, a entidade foi lhe passando as revelações e instruções que constituíram a base da doutrina daimista, da qual Irineu passou a ser o principal mentor, conhecido então pelos discípulos como Mestre Irineu. Mestre Irineu foi o responsável por consolidar o uso da bebida entre populações não indígenas. Através de cantos canalizados ou hinos, ele realizou uma cristianização da bebida, ligando-a a temas e figuras próprias do catolicismo, como Jesus, Maria, São João e muitos outros santos. O nome Daime foi criado pelo mestre para significar um rogativo, como nós utilizamos nas frases dai-me amor, dai-me paz, dai-me luz, por exemplo. Raimundo Irineu Serra chegou em Rio Branco, no Acre, no dia 2 de janeiro de 1920 e sentou praça na força policial daquela cidade. Segundo antigos depoimentos, ele continuou preparando e fazendo uso da bebida, cujos componentes eram acessíveis ali nas cercanias de Rio Branco. Germano Guilherme, seu colega de tropa, a quem ele chamava de Maninho, foi o seu primeiro acompanhante nos estudos com a ayahuasca. A partir daí, o seu trabalho foi crescendo. Em 1930, foi realizada a primeira sessão oficial. Depois, no São João de 1935, o primeiro inário com farda. A sua fama de curador logo se espalhou. Ele era procurado por pessoas das mais diversas condições sociais e culturais. Ele foi filiado a diversas entidades espiritualistas, como o Centro de Comunhão do Pensamento e a antiga Rosa Mística Rosa Cruz. Uma informação interessante acerca do mestre Irineu é que todos os seus trabalhos eram de banca fechada, isso é, sem incorporação mediúnica. Quando alguma ocorria, isso era visto como uma desarmonia por parte do médium. Então, faziam trabalhos de desobsessão que eram chamados trabalhos de cruzes. Como nós veremos, essa visão sobre as manifestações mediúnicas mudou com o tempo, nas linhas que surgiram depois dessa época. O trabalho mediúnico começou a ser visto com bons olhos, e trabalhos de banca aberta, isso é, com licença para incorporações, também passaram a ser realizados. O mestre Irineu representa então o tronco original da religião ayahuasqueira, que estabeleceu a rica síntese entre o sacramento milenar da ayahuasca e a nova revelação de um Cristo surgido na floresta, dentro de um cipó e de um arbusto, revelado por uma aparição de Nossa Senhora da Conceição. Desta matriz, a partir de dissidências internas, surgiram outros segmentos. Daniel Pereira de Matos fundou a linha da Barquinha, e Sebastião Mota de Mello fundou o Ceflures, Centro Eclético da Fluente Luz Universal
Raimundo Irineu Serra. Muito bem, Raimundo Irineu Serra faleceu em 6 de julho de 1971. A viúva do mestre, chamada Dona Peregrina Gomes Serra, fundou o Alto Santo, lá no Acre. Aquele que, segundo se diz, é a vertente que faz trabalhos mais próximos do formato utilizado pelo mestre no passado. O Alto Santo nunca teve uma intenção expansionista e, por isso, não tem filiais oficiais. Porém, por conta das linhas daimistas que se expandiram e sobre as quais nós falaremos com detalhes no próximo episódio, estimava-se em 2016 aproximadamente 10 mil os seguidores da doutrina do Santo Daime no Brasil e no mundo. Hoje em dia, então, deve ser bem mais. Há centros legalmente instituídos em quase todos os estados brasileiros e em países como Espanha, Países Baixos, além de grupos que celebram os cultos em países como Estados Unidos, Canadá, Japão, Argentina, Chile, Uruguai, Venezuela e Portugal, por exemplo. O mestre Irineu foi, assim, o primeiro responsável por trazer a tradição indígena da floresta, por difundir o uso da ayahuasca entre as populações urbanas. Foi ele quem criou a configuração ritual inicial do Santo Daime, incluindo as fardas, os bailados e os trabalhos de concentração. As bases teóricas e filosóficas da doutrina são transmitidas de uma forma musical, através de hinos de louvação às forças divinas, que foram chamados inários. O inário do mestre Irineu se chama o Cruzeiro e pode ser considerado, então, a pedra fundamental da doutrina do Santo Daime. No próximo episódio nós vamos continuar contando essa fascinante história da ayahuasca no Brasil, enfocando as linhas ayahuasqueiras pós-mestre Irineu. Nós vamos falar então do Padrinho Sebastião, do Alto Santo, da Barquinha, da UDV, ou União do Vegetal, dos ritos xamânicos que ainda são realizados pelas populações indígenas e, finalmente, dos ritos urbanos neo-xamânicos. Um verdadeiro panorama, então, da história da ayahuasca no Brasil. Muito bem, se você gostou desse episódio, por favor, deixe o seu like aqui embaixo e não deixe de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Muito obrigado pela sua companhia, vai ser um prazer seguir nessa jornada de autoconhecimento com você. Até o próximo episódio, muita paz e felicidade em sua vida.